Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos ao nosso curso de Direito Processual Civil. Ainda estamos falando sobre competência. Nós analisamos toda a questão da jurisdição, a jurisdição nacional, a jurisdição internacional. Falamos a respeito da competência e seus critérios: material, funcional, territorial, valor da causa, em razão da pessoa. Vimos a competência territorial interna, a nossa regra geral e regras específicas. E na aula de hoje nós vamos verificar algumas hipóteses de modificação de competência e também a incompetência, que é a ausência de competência, a ausência da delimitação da função jurisdicional de cada órgão. Então vamos lá. Modificação de competência. A competência relativa, anotem comigo ali a expressão relativa. Por quê? Porque nós temos duas grandes formas de competência. A competência chamada absoluta e a competência chamada relativa. A competência absoluta é aquela de regra geral que não pode ser modificada em hipótese alguma, porque ela se transfere em razão da matéria e em razão da hierarquia. Pense você o seguinte: em razão da matéria, você tem uma determinada demanda que deve processar no cível. É uma reparação civil, por exemplo, em razão de um acidente de veículo. Você já sabe que você deve demandar na justiça civil, no foro onde aconteceu o acidente ou no local do domicílio do autor. E você resolve ajuizar essa demanda indenizatória na Justiça do Trabalho. Ora, é competência da Justiça do Trabalho esse tipo de demanda? Não! Justiça do Trabalho tem uma competência material diferente. Então, a incompetência em razão da matéria, ela é absoluta, não dá para modificar. O juiz do trabalho vai receber essa reparação civil em razão de acidente de veículo e vai fazer o quê? Eu, juiz do trabalho, não posso responder a esse processo, não posso desenvolver essa relação jurídica. Não é da minha competência. O juiz do trabalho não tem competência para processar esse tipo de demanda em razão da matéria. E o mesmo acontece internamente nas varas especializadas. Você tem, por exemplo, uma pensão alimentícia e você resolve demandar no cível. Ora, o cível, ele até pode ter essa competência de prestar o ofício jurisdicional na pensão alimentícia, mas desde que não exista uma vara especializada do direito de família. Então, no estado de São Paulo, no estado do Paraná, no estado do Rio, nós temos as varas de família. Se nós temos varas de família, pensão alimentícia deverão ser endereçadas para a vara de família. Então, a competência em razão da matéria, ela é absoluta, não pode ser modificada. E também é absoluta a competência em razão da hierarquia. Você, por exemplo, tem as demandas que começam tipicamente no primeiro grau de jurisdição, que são a grande maioria, e nós temos as demandas que começam no segundo grau de jurisdição. A exemplo do que nós já conversamos em algumas aulas anteriores, a ação rescisória. A ação rescisória é de competência originária do segundo grau de jurisdição. Dá para você entrar com uma ação rescisória em primeiro grau de jurisdição? Não, porque hierarquicamente falando, há uma incompetência em razão da hierarquia. Então, a incompetência absoluta é em razão da matéria e da hierarquia, não pode ser modificada, traz um vício muito grave à relação jurídica processual. Agora, a incompetência relativa, está aqui ela, a incompetência relativa pode ser modificada por critérios de conexão, continência, inércia das partes ou vontade das partes. Então, vamos analisar essas quatro modalidades: conexão, continência, inércia e vontade. Vamos lá. Conexão. Diz o artigo 55 do Código de Processo Civil: reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum
o pedido ou a causa de pedir. A conexão, ela acontece quando eu tenho duas demandas com um pedido comum ou uma causa de pedir comum. Como pode acontecer essa conexão? A conexão pode acontecer num exemplo bastante simples. Você ingressa com uma demanda solicitando danos materiais em razão de uma reparação civil X e posteriormente, mas ainda no prazo prescricional, você ingressa com uma demanda pedindo danos morais em razão da mesma pretensão X. Bom, a causa de pedir, a pretensão X, é a mesma. Os pedidos são diferentes. Numa eu peço dano material, na outra eu peço dano moral. Então, essas duas ações precisam ser reunidas, precisam ser conexas, já que a causa de pedir ou o pedido é comum. O que acontece muitas vezes nas ações locatícias. A parte ingressa primeiramente com a ação de despejo do inquilino e posteriormente, diante do inadimplemento reiterado, ingressa com uma ação de cobrança dos aluguéis. Ora, a causa de pedir não é o contrato de locação inadimplido, o contrato de locação não cumprido? Sim, só que o pedido de uma é um despejo, o pedido da outra é o pagamento dos aluguéis. Então, são ações que precisam ser reunidas, ações conexas, quando tem o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. Parágrafo 1º do 55. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta. Por quê? Se eu continuar com essas duas ações em separado, corro o risco do juiz da ação A ter uma decisão e o juiz da ação B ter outra decisão. Então, como é que eu vou compatibilizar isso? Se a gente parte do mesmo pedido ou da mesma causa de pedir, dá para ter decisões diferentes nesse sentido? Não. Então, para evitar decisões diferentes, decisões antagônicas, essas ações que têm pedido comum ou causa de pedir comum precisam ser reunidas para serem decididas conjuntamente, salvo se uma delas já houver sido proferida sentença. Então, se eu tenho duas ações conexas pendentes, reúno as duas para que seja julgado pelo mesmo juízo, evitando as decisões contrárias nesse sentido. Mas se em uma delas já tiver sido proferida sentença, aí a decisão logicamente não será conjunta. Haverá a reunião dos processos, mas como uma já teve uma decisão, será feita apenas a decisão em relação à outra. Então isso é a conexão. E a continência também é um critério de modificação de competência. A continência está lá no artigo 56 do Código de Processo Civil. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e, cuidado com a palavrinha e, na conexão, eu precisaria reunir as duas demandas quando ou era comum o pedido ou era comum a causa de pedir. Aqui na continência não. Na continência eu vou ter que reunir duas ou mais ações quando tiver as mesmas partes, identidade de partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange das demais. Então, nessa ação específica, na continência, eu preciso ter identidade. A partes, identidade, a causa de pedir. Partes tem que ser as mesmas. Causa de pedir tem que ser a mesma. Mas o pedido é diferente. Só que observe o que diz no final do artigo 56. Eu tenho que ter mesmas partes, mesma causa de pedir. O pedido, diferente. Claro, se fosse o mesmo pedido, já seria uma demanda repetida. E não pode. Então, mesmas partes, mesma causa de pedir, pedido diferente. Mas o pedido de uma das ações, por ser mais amplo, abrange das demais. É aquela típica situação de cobrança,
uma ação de cobrança, aonde você está sendo lesado dentro dessa cobrança em razão do seu devedor e já tem aí algumas parcelas em aberto e você ingressa, juntando esse contrato de financiamento, esse contrato de empréstimo para com o seu devedor, cobrando o valor de uma prestação, a última prestação. E daí o processo tem o seu encaminhamento, tem o seu desenvolvimento e o devedor continua não pagando as demais prestações. O que você faz? Você ingressa com uma ação. Veja, você tem mesmas partes, é você credor e contra o devedor. Você tem a mesma causa de pedir um contrato de empréstimo não cumprido. Só que dessa vez você insere todas as prestações não pagas. Veja bem, tenho duas ações. Numa, estou pedindo, vamos supor, apenas a terceira prestação não paga. E na segunda ação, estou pedindo a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª. E fizemos o contrato em 10 vezes. Tenho nas duas mesmas partes, tenho nas duas mesma causa de pedir, pedidos diferentes. Só que uma delas, por ser mais abrangente, compreende a outra. Então, aquela que eu peço o pagamento de todas as parcelas vencidas abrange o pagamento de apenas uma parcela que se venceu. O que eu preciso fazer nesse caso? Reunir as duas demandas sob o mesmo critério para que sejam julgadas conjuntamente, evitando decisões contraditórias, antagônicas, evitando que seja proferido por juízos distintos. Muito bem. Mas daí surge a questão: para qual juízo são reunidas as ações conexas e as ações continentes? Qual é o chamado juízo prevento? E essa definição de juízo prevento, nós já vamos ler ali o artigo 58 e o artigo 59, mas é importante a gente fazer uma ressalva em relação ao que dispunha o nosso Código de 73. O nosso CPC de 73, lá no artigo 106 e artigo 219, ele tinha a seguinte previsão: quando estivesse diante de uma situação de conexão ou numa situação de continência de ações, essas duas situações que nós acabamos de ver, elas deveriam ser reunidas e encaminhadas ao juízo prevento, que é o juiz responsável pelo julgamento das duas ações conexas, das duas ou mais ações continentes. Quem era esse juízo prevento no CPC de 73? Se nós estivéssemos trabalhando a conexão ou a continência de ações em comarcas iguais, o juízo prevento era aquele que primeiro despachou a inicial. Porém, se a reunião dessas ações, por conexão ou por continência, tramitasse em comarcas diferentes, o juízo prevento era aquele que proferiu a primeira citação válida, aquela que vai até o réu e volta com a assinatura do réu, citação válida. Então nós tínhamos no CPC de 73 esse duplo critério de definição do juízo prevento. O que faz o Código de Processo Civil de 2015? Ele acaba com esse critério do CPC de 73 e lá no artigo 58 e 59 ele determina o seguinte: a reunião das ações propostas em separado, a reunião das ações em conexão, a reunião das ações em continência, far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Ok, se mantém o critério de prevenção, mas no artigo 59 ele determina o que é esse juízo prevento. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Então continua se adotando o critério da prevenção. Vou reunir duas ou mais ações conexas, vou reunir duas ou mais ações continentes. Para quem? Para o juízo prevento. E quem é o juízo prevento? O artigo 59 nos determina. É aquele que registrou ou distribuiu a primeira petição inicial. O registro ou distribuição da inicial já faz a prevenção. Então não tem mais essa história de citação, de primeiro despacho, de comarca igual, comarca diferente. Distribuiu ou registrou a petição inicial, já tornou prevento o juízo para fins de união de ações conexas ou ações continentes. Muito bem.
Então falamos de conexão, falamos de continência, já vimos que o juízo prevento para reunir essas ações conexas ou continentes é o juízo do registro ou da distribuição da petição inicial, mas ainda temos duas modalidades de modificação de competência para assinalar: a inércia das partes e a vontade das partes. Então vamos lá. Em razão da inércia, diz o artigo 65 do CPC, prorrogar-se-á a competência relativa. Lembrando, competência relativa eu consigo modificar, competência absoluta não. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar incompetência em preliminar de contestação. A competência relativa, ela pode ser prorrogada caso o réu não a alegue em tempo oportuno. E o tempo oportuno para o réu alegar incompetência relativa é na própria contestação. Então, enquanto a competência absoluta, definida em razão da matéria e da hierarquia, ela não pode ser modificada, não pode ser prorrogada, a incompetência relativa é aquela definida em razão do território ou do valor. Essa competência relativa, ela pode sim ser prorrogada caso haja inércia das partes. Então, por exemplo, você tem lá uma competência em razão do território e você precisa aforar uma demanda contra uma pessoa jurídica em razão de alguma responsabilidade dessa pessoa jurídica, algum ato, algum negócio jurídico dessa pessoa jurídica. E nós vimos que quando a pessoa jurídica for ré, qual é a competência territorial específica? Foro da sede da pessoa jurídica. Muito bem. E daí a pessoa jurídica tem sede no Rio e você, lesionado, mora em São Paulo. Você vai nos critérios da competência específica e verifica que essa ação você deveria demandar no Rio de Janeiro. Mas aí você quer dar uma de esperto e demanda essa ação no foro do seu próprio domicílio, em São Paulo. É uma competência territorial, então é uma competência relativa. Quem é que vai ter que alegar juiz esse tipo de incompetência? É relativa. Essa ação não deve processar em São Paulo, deve processar no Rio. A parte ré. Então, se a pessoa jurídica, quando for citada dessa ação, que deveria ter sido proposta no Rio, foi proposta em São Paulo, se a pessoa jurídica alegar na preliminar da contestação, falando, juiz, essa ação deve processar aqui no Rio e não em São Paulo, o juiz pega o processo e remete para o Rio de Janeiro. Mas eu preciso dessa alegação do réu por se tratar de incompetência relativa. Agora, se o réu nada alega na contestação, se ele não fala absolutamente nada, se ele deixa passar a contestação e não questiona o fato da ação ter sido proposta em São Paulo no lugar do Rio, a competência prorroga-se em São Paulo. E o juiz que distribuiu a petição inicial, ao qual foi distribuída, o juiz prevento, vai conduzir o processo em São Paulo. Então, se a parte ré não se ligar, não ficar bem esperta, que ela deve analisar esses critérios de incompetência relativa, se ela não alega incompetência relativa na contestação, prorroga-se a competência aonde foi ajuizada a petição inicial. E por fim, a quarta modalidade de alteração da competência por vontade das partes. Artigo 47, parágrafo 1º. O autor pode optar pelo foro domicílio do réu, foro de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e enunciação de obra nova. Então, por vontade das partes, se não se tratar o meu direito, a minha pretensão de propriedade, servidão, direito de vizinhança, divisão e demarcação, enunciação de obra nova, eu posso aforar a minha demanda no foro da situação da coisa, mas também posso optar pelo foro do domicílio do réu ou o foro de eleição. Então, por vontade das partes, o próprio legislador traz essa faculdade. E no artigo 63, as partes podem modificar a competência em razão do valor e em razão do território. Que tipo de competência é essa em razão do valor e do território? É a competência
relativa, porque a incompetência absoluta não pode ser modificada. Então, as partes podem modificar a incompetência relativa, elegendo foro, onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações, que são as típicas relações de negócios jurídicos. Quando você faz um contrato, ao final desse contrato, é natural você estabelecer uma cláusula de foro. Então, as partes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer conflitos oriundos dessa relação. Então, existe essa possibilidade de eleição de foro nos negócios jurídicos de direito privado, nos direitos e obrigações, mas desde que se trate de competência relativa. Então, por vontade das partes, é possível você fazer essa opção por uma cláusula de eleição de foro e eleger o foro competente para dirimir o seu conflito. Lembrando sempre que tem que se tratar de competência relativa para fazer isso. Muito bem, vamos para o nosso último tópico a respeito da competência. Vamos falar da incompetência, a ausência de competência correta, né, gente? A utilização equivocada dos parâmetros estabelecidos na lei. Para a Dinamarca, a incompetência, ela é a inexistência da adequação legítima entre o órgão e a atividade jurisdicional a ser desenvolvida. Gente, se nós temos critérios estabelecidos pelo próprio legislador para definição de competência, qual é o órgão competente para julgar essa ação ou aquela ação, e o próprio legislador, em algumas situações, como é o caso da competência relativa, ele nos permite alterar esses critérios por vontade das partes. Então, a competência é um assunto que deve ser seguido, tanto a competência funcional, competência material, competência em razão do território, e não utilizar esses critérios de competência significa não adotar os meios adequados para a fixação do desenvolvimento da prestação jurisdicional por aquele órgão competente. Então, nós temos duas exceções a respeito da incompetência. O vício insanável, que diz respeito à incompetência absoluta, aquela alegada em razão tanto da matéria como da hierarquia, incompetência absoluta, e um vício sanável, que é a incompetência relativa, aquela em razão do território e do valor. A incompetência absoluta, ela traz um vício insanável porque não dá, gente, para um órgão hierarquicamente inferior julgar uma ação de competência originária do órgão hierarquicamente superior. Não dá para a Justiça Federal julgar uma demanda de competência da Justiça Estadual. Não dá para a Justiça do Trabalho julgar uma demanda de competência da Justiça Militar. Então, a incompetência em razão da matéria e da hierarquia, ela traz um vício gravíssimo para o processo. É um vício insanável. E por essa razão, a alegação de incompetência absoluta, ela pode ser feita em qualquer momento, em qualquer tempo do processo e em qualquer grau de jurisdição. A incompetência absoluta, inclusive, pode ser definida de ofício pelo magistrado. Logicamente que essa decisão de ofício deve observar lá o artigo 9 e 10 do CPC, em respeito ao contraditório. Mas é uma questão de ordem pública, ela pode ser decidida de ofício. Então, falou em competência absoluta, é aquela que não pode ser modificada e aquela que pode ser reconhecida em qualquer momento do processo pelas partes, inclusive de ofício pelo juiz. Enquanto que a incompetência relativa em razão do território e do valor, ela pode ser modificada, como nós já vimos, e ela deve ser alegada na primeira oportunidade que o réu tem para falar nos autos, que é na preliminar da contestação. E se o réu, reconhecendo a incompetência relativa, não alegar essa incompetência na contestação, o que vai acontecer com a competência? Prorroga-se a competência ao juízo ao qual foi distribuída a inicial, que vai de encontro com o que a gente já estudou a respeito da inércia das partes na fixação de competência. Então, incompetência absoluta, qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, vício insanável, incompetência relativa, alegada
pelo réu na contestação, vício sanável, portanto, mas se o réu não alega na contestação, prorroga-se a competência aonde foi distribuída a petição inicial. E o momento de alegação do vício está lá no artigo 64 do Código de Processo Civil. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Então, as duas, o réu pode alegar na preliminar da contestação, lembrando que a relativa, se não alegada na preliminar de contestação, prorroga, e a absoluta não prorroga. A absoluta pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição por constituir matéria de ordem pública. E com isso, gente, a gente fecha os estudos sobre a competência territorial, as hipóteses de modificação de competência e a incompetência. Eu espero você na próxima aula para a gente conversar sobre os sujeitos do processo, os sujeitos da relação jurídica processual.